Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando mais uma semana com as nossas videoaulas. Espero que todos vocês estejam bem. Peço que vocês tenham bastante atenção na aula que vai ser administrada, para que vocês tenham um pouco de conhecimento sobre o nosso assunto de hoje, tá bom? Então, fiquem bastante atentos, preparem o material de vocês, tá certo? Onde nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela será de português, certo, turminha? Na nossa aula de hoje, de português, nós vamos trabalhar, certo, sobre a interpretação de texto, certo? Nós sabemos que é importante trabalhar a interpretação de texto, porque a interpretação de texto é um entendimento, certo? Então, onde vocês vão desenvolver o aprendizado de vocês sobre o entendimento. E a interpretação de texto é muito importante, porque vocês vão entender aquilo que foi trabalhado. Vamos ver na página 23. Na página 23 do nosso livro de português, certo? Tem uma tirinha. Nessa tirinha é um tipo de gênero textual. Nós sabemos que trabalhamos vários gêneros textuais. Temos poema, fábula, conto, certo? E esse é um tipo de gênero, que no caso aqui é a tirinha. Quem já não leu uma tirinha, né? As tirinhas, elas são desenvolvidas por quê? Porque tem textos e imagens. Se vocês observarem aqui nessa tirinha, nós temos uma imagem e logo em seguida tem as falas dos personagens dessa tirinha, tá bom? Então vamos acompanhar o que tem falando nessa tirinha. Tem assim: o que você está fazendo aí no espelho? Ensaiando para o teste para a peça da escola. E para que papel você vai se candidatar? Ah, é um papel importante, dramático, que vai levar o público às lágrimas no último ato. Como você vai levar alguém às lágrimas em uma peça de nome Nutrição para a Vida? Simples. Eu sou a cebola. Olha que engraçado, né? Essa tirinha ela trabalha também com humor. O que é humor, tia Ligiane? Humor já é quando a gente já está trabalhando o ritmo do texto. Nós podemos ter um texto, né, dramático, um texto engraçado, né? E esse é um texto engraçado, né? Onde trabalha-se através da tirinha. Na nossa tirinha também nós temos o vocabulário, tá bom? Por quê? Porque no vocabulário, né, a gente vai ver o quê? Sobre os significados da palavra. Lembra que eu falei para vocês que é importante sabermos o significado das palavras para que a compreensão, né, do texto ela fique melhor. Por quê? Porque quando eu conheço uma palavra, eu vou entender melhor aquele texto. Porque eu sabendo o significado da palavra, eu sei o que quer dizer a frase, o que quer dizer o texto. E quando é uma palavra que eu não conheço, né? Então vai ficar difícil a minha interpretação, porque primeiro eu vou ficar curioso em saber o significado dessa palavra, certo? E no nosso livro de português, né, nós temos o vocabulário, né, onde ajuda bastante a entender esses significados. Então, vamos aqui. A primeira palavra do nosso vocabulário é ato. O que significa ato, tia Lidiane? Então, vamos ver agora o que significa ato. Cada uma das partes que se divide em uma peça de teatro. O que significa dramático? Que comove. Nutrição.
fonte de sustento, alimento. Papel, parte que cada ator ou atriz representa no teatro. Peça, representação teatral. Olha aí, papel, se aqui não tivesse o significado da palavra papel no sentido do texto, você ia achar que era um papel, uma folha, né? Só que não é. Papel aqui ele está se referindo a um personagem, né? Do teatro, algo que a pessoa está sendo representada, está representando no teatro. Então, por isso que se faz muito importante, se faz necessário o vocabulário para ajudar a compreensão do texto, né? A compreensão daquilo que o texto quer dizer. Então, é muito importante, né, nós termos esse conhecimento. Também é importante a prática da leitura. Quinto ano é muito importante vocês praticarem a leitura de vocês, porque vocês vão trabalhar com muitos textos, futuramente vocês vão fazer muitas redações. Então, isso é importante, por quê? Porque a partir do momento que você trabalha isso e se desenvolve, né, você vai ter uma compreensão melhor, né? Tanto nos textos, como na compreensão também ao escrever, porque você vai conhecer várias palavras diferentes. Então, você vai, digamos assim, trabalhar uma produção textual melhor, não é verdade? Então, se faz necessário o conhecimento das palavras. Como é que eu vou conhecer as palavras? Eu vou conhecer através da leitura, praticando a leitura. Por isso é muito importante. Então, sempre que tiver um tempinho, pega um livro, uma revista, vai lendo. É muito importante. Agora nós vamos para a parte da atividade, que é onde nós vamos praticar aquilo que aprendemos e aquilo que interpretamos no texto. Primeiramente, a gente vai começar pelo estudo do vocabulário, tá? Quando nós trabalhamos o texto, né, turma, vocês verem que nós trabalhamos tanto o vocabulário como o estudo do texto, tá? Então, vamos lá. Primeira questão. Sublinhe a alternativa verdadeira em relação ao significado da palavra ato no texto. Então, vamos lá. O que significa ato? Né? Significa que na hora da apresentação da peça todos irão chorar? Ou item B, significa que a mãe do menino vai emocionar-se quando vir no palco? Ou C, significa que na última parte da apresentação todo mundo vai chorar? Ou significa que o menino tem que representar perfeitamente o papel? Então, vocês vão sublinhar, passar um traço, tá? Na alternativa verdadeira relacionada ao significado da palavra ato. Se você tiver dúvida ao significado, é só ir no vocabulário, que lá tem o significado da palavra. Segunda, substitua o significado pela palavra correspondente. Então, vamos lá. Essa é uma situação que comove. O que é que você vai fazer? O que significa comove? Você vai lá no vocabulário e substitui essa palavra comove por outra que vai fazer o mesmo sentido dela. João vai fazer parte de Pedro na peça. Então, parte. Em que palavra eu vou estar substituindo essa que vai fazer o mesmo sentido? João vai participar da representação teatral, tá? Representação teatral você vai substituir por quais palavras, tá? Qualquer dúvida, vai no vocabulário e lá tem as palavras a qual você pode estar substituindo. Terceira questão. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Eu tenho 1, papel. 2, ato. 3, nutrição. 4, dramático. Você vai ler, tá? E vai corresponder com uma dessas palavras aqui. Agora vamos para trabalhando o texto. Está lá na página 25.
Marque com X qual vegetal será representado pelo menino na peça. O menino, ele ia representar qual vegetal? Você marca um X da qual irá representar. Em sua opinião, o menino disse que o papel dele levaria todo mundo às lágrimas, porque era um papel que emocionaria, ou porque, quando cortam o vegetal representado por ele, geralmente as pessoas choram. Então, qual, em sua opinião, por que levaria todo mundo às lágrimas? Porque era um papel emocionante, ou porque quando se corta-se esse vegetal, todo mundo chora, né? E você tem que justificar a opção que você escolheu, tá bom? Terceira questão. Explique por que a mãe do menino não conseguiu entender como o personagem dele emocionaria as pessoas ao ponto de levar às lágrimas, tá? Então, você vai ler um pouquinho mais o texto, caso você tenha alguma dúvida, e você vai explicar por que a mãe do menino não conseguiu entender quando ele disse que ia, né, fazer o papel da cebola. Quarta questão. As tirinhas, elas são gêneros humorísticos, daquilo que eu expliquei para vocês. A tirinha, ela é um tipo de gênero textual que traz o humor, né, a alegria. Você consegue perceber essa característica na tirinha que você leu? Cite um quadrinho em que você consegue percebê-la. Você vai pegar e vai escrever, tá? Um daqueles balãozinhos onde tem as falas, da qual ali ela está representando o humor na tirinha, certo? Essa é a atividade da qual vocês irão fazer relacionado ao nosso livro de português, tá bom? Mas a aula não terminou, turma. Continuem assistindo, só que nesse momento você vai colocar o seu livro de português ao lado e irá pegar o livro de produção de texto, tá? Corre aí, pega o livro de produção de texto e você vai colocar na página 9, tá? Vamos ver a página 9 e a página 10. Nós vamos trabalhar sobre o gênero textual conto de mistério. Olha que engraçado, né? Conto de mistério. Primeiramente, nós vamos ver o que significa contos, tá? Gênero, a gente já sabe. E gênero, a gente está trabalhando o tipo de texto, certo? Agora vamos ver o que é contos. Contos são histórias curtas de ficção que apresentam um enredo, uma sucessão de acontecimentos que constituem a ação, um conflito, poucos personagens, né? E um narrador que só observa ou que participa da história, tá? Vocês, eu acredito que vocês já tenham visto histórias que são narradas. Esse narrador, ou ele está contando a história, ele observa, né? Ou participa da história, tá certo? Então, contos são isso, são pequenas histórias curtas de ficção, tá? Então, no nosso livro de produção de texto, nós vamos ter um texto. Vamos ler todo mundo junto, tá? Vou pedir a atenção de vocês nesse momento. Que vocês acompanhem essa leitura, da qual nós vamos fazer deste livro, tá bom? Onde o título do texto é O Fantasma do Meio-Dia. Olha aí o título. Pelo título, você já consegue imaginar que tipo de história nós vamos ler, né? Conto de mistérios. Mistério já se diz, né? Algo misterioso, algo que ninguém conhece, né? Um mistério. E a autora desse texto é Elisa Santos, tá? Então vamos lá, turminha do quinto ano. Com bastante atenção, com bastante cuidado. Vamos ver o que diz, né, essa história. O povoado de São Judas ficava a poucos quilômetros da mata, onde, segundo os moradores, localidade
da localidade ocorriam fatos estranhos. Amanda tinha 9 anos quando sua avó, Zezinha, começou a narrar os contos de fada para todos os netos. Mas, vez por outra, ouvia nas reuniões da família para os adultos as histórias que envolviam o vilarejo e a mata e o que despertava os interesses da meninada. Era um tal de A Mulher do Cabelo de Fogo. Era uma mulher atingida por uma queimada realizada por alguns moradores. Desde então, ela assombra o povoado como um castigo. Outra história horripilante era a do fantasma do menino do meio-dia. Segundo contam os antepassados, ele se perdeu da mãe ao meio-dia e foi vagando pelas ruas e ninguém o acolheu. Ele virou fantasma e, como punição para essa atitude, ele aparece nessa mesma hora, assim encontrar com uma criança perto da mata. Ela desaparece e nunca mais é encontrada. Certo dia, a família de Amanda precisou ir à cidade, próxima à cruzada da mata. Todos ficaram temerosos, mas marcaram a viagem no sítio, para que não passassem pela mata perto do meio-dia. Era melhor evitar qualquer desconforto. Depois de arrumarem as malas, participaram ao amanhecer, mas o inesperado aconteceu. Um acidente entre 2 veículos atrapalharam o trânsito e não havia como passar nem voltar. As horas foram passando e os carros muito lentos. Perto do meio-dia, eles começaram a ficar ansiosos, porque o engarrafamento os deixou próximo da mata. Estavam no carro Amanda, Dona Marta, sua mãe, Pedro, seu pai, e Júnior, seu irmão mais novo. De repente, Júnior grita e fica estatelado. O que foi, menino? Perguntou Dona Marta. O menino tomando ar. Eu vi. O que você viu, Júnior? Perguntou o senhor Pedro. O menino ali olhando para mim. Em que direção ele está? Está vindo em nossa direção. O desespero começou. Todos tentando abrir as portas do carro mas parecia que estavam travadas. E o menino cada vez mais dizendo que estava perto. A mãe começou a gritar por socorro e o pai tentando acalmar a todos. Amanda começou a chorar, lembrando das histórias que ouvia da avó. Até que o menino desapareceu das vistas do pequeno Júnior. De repente, as batidas do carro, a gritaria foi grande. Apareceu o menino pedindo esmola, rosto triste e olhar fixo que disse: Eu só queria umas moedas. Então, aqui é um texto bastante engraçado, né? Um texto da qual relata as histórias, né, contadas de mistérios, e era contada por quem? Pela sua avó. E ali, um certo dia, eles tiveram que fazer essa viagem. Nessa viagem, eles ficaram bastante temerosos, né? Com medo, né? Só que a história conta que o menino ele só passava ao meio-dia. Diz, não, vamos marcar a viagem mais cedo e a gente não fica esse horário nessa localidade. Só que acabou acontecendo um acidente, né? E esse acidente atrapalhou a viagem, fazendo com que eles estivessem naquele horário. Então, quando eles estiverem naquele horário, né, o que foi que aconteceu? Eles acabam se deparando com esse menino. E eles ficaram cada vez mais com medo desse menino. E era somente um simples menino pedindo moedas. Então, os contos de mistérios, eles são aqueles cujo drama ele envolve mistério, medo do desconhecido. E geralmente são contos, né, de tradição oral e com alguma lição de moral às pessoas. Então, geralmente, esses contos, eles trazem uma lição, né, de moral para as pessoas. E esse texto,
eles nos trouxe uma lição, né? Sobre os mistérios, sobre os contos, né? Agora, vocês vão ficar com a melhor parte, né? Aquela parte que vocês vão, né, trabalhar o conhecimento de vocês. Gente, a atividade está bem simples. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir de boa fazer essa atividade. A atividade se encontra lá na página 11 e 12, onde a primeira questão é assim: em quais espaços acontece a narrativa? Onde ocorreu, né, a história, né? Em que espaço acontece essa narrativa? 2. Qual das duas histórias que os adultos falavam amedrontou a família de Amanda? Marque corretamente. A menina com cabelo de fogo ou a do menino? Terceira questão. Organize o texto de acordo com a sequência em que acontecem os fatos. Então, você vai ler todos os fatos e vai ver o que vai acontecer primeiro. Vai lá, coloca o número 1. O que vai acontecer o segundo? Vai lá, coloca lá o número 2. E assim você vai numerando na ordem dos acontecimentos da história. Você conhece algum livro infantil que trate de histórias envolvendo fantasma? Você conhece outro livro da qual apresenta histórias de fantasma? Você vai escrever o nome do livro. Se você conhecer. Se você não conhece, você só coloca assim: não conheço, tá bom? De acordo com o desfecho do texto, você considera verdadeiras as histórias divulgadas pelas pessoas do povoado São Judas? Então, você vai e responde. Você acredita em fantasma? Justifique sua resposta. Então, se você colocar não, você vai justificar. Dizer por que você não acredita. Se você disser que sim, também tem que justificar. Dizer por que você acredita. 7. Porque todos se assustaram com a declaração de Júnior sobre o que vira. Tá? Então, porque todo mundo se assustou quando o menino falou que estava vendo o garoto. Há pessoas que não acreditam em fantasma. Há pessoas que sim. Há aquelas que têm medo e as que não têm. Há aquelas que têm medo de coisas diferentes. Marque com X as opções de que você sente medo, tá? Então, tem ficar sozinho. Você tem medo de ficar sozinho? Pesadelos, você tem medo? Não ser aceito pelos outros? Tem medo de fantasma, insetos, bruxas, escuro, altura ou desenhos e filmes na TV? Você vai marcar um X daquilo que você tem medo. Como você acha que vencemos o medo de qualquer coisa, tá? Então, o que é que você acha, né? Como é que nós devemos vencer esse medo que nós temos, tá? Então, isso é uma resposta pessoal, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Nossa aula de hoje. Essas foram as suas atividades, realizem com bastante atenção, cuidado, tá? Acredito no potencial de cada um de vocês. Até a nossa próxima aula, turminha, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau.